Amazonas, Vanessa Graziotin, catarinense de nascimento. Muito obrigada. E amazonense de criação, não é, senhor presidente? Diz que Deus não indica, Deus é que escolhe a cidade que a gente nasce, mas a gente é que escolhe a cidade onde queremos viver. E eu, muito cedo, com minha família, fui para o Amazonas e entendi que a região norte, não só o estado do Amazonas, mas a região norte ainda tem que trilhar um longo caminho que já foi trilhado pelos estados do sul para que alcancemos também um maior índice de desenvolvimento, mas desenvolvimento com elevação do IDH, com qualidade de vida. Então, eu tenho muito orgulho de ser catarinense senadora do Amazonas, porque, afinal de contas, somos todos brasileiros. E, aliás, na sexta-feira estaremos, senador Cacildo Maldaner, toda a bancada de Santa Catarina, dos senadores, deputados federais, juntamente com a Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que eu presido aqui no Congresso Nacional, e o ministro da Ciência e Tecnologia, ministro Raupp, estaremos lá em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, para debater questões relativas e pontos relativos aos desastres naturais. O senador Cacildo, ao lado dos demais senadores, senadores de Santa Catarina, tem dado, Paulo Bauer, Luiz Henrique, uma grande contribuição para a organização do evento. Então, estaremos todos em Santa Catarina, na Assembleia Legislativa do Estado, na próxima sexta-feira. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu venho mais uma vez a essa tribuna para falar a respeito de algumas reações que vêm acontecendo relativamente ao programa do governo federal sobre o Mais Médicos. Reações que acontecem em todos os estados brasileiros, em todas as cidades brasileiras. Eu fico feliz, por um lado, porque percebo que a população brasileira começa a compreender a importância desse programa, começa a compreender e a apoiar o programa do governo federal, cuja medida provisória está sendo analisada nessa casa e em breve deverá ser votada, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Fico feliz por esse lado, mas, por outro lado, senhor presidente, me entristece algumas observações, algumas críticas relativas ao programa. Não quanto ao conteúdo do mesmo, porque, em relação ao conteúdo, eu considero que todas as críticas são bem-vindas. Afinal de contas, é para isso que existe parlamento. É para isso que um país tem um parlamento, porque, senão, não necessitaria do parlamento, bastasse o presidente da República, que a presidenta determinasse, e pronto, e aquilo viraria lei. Nós já acabamos há muito tempo com o decreto-lei. A própria medida provisória, que, quando do seu nascimento, a partir da Constituição de 1988, pela falta de uma regulamentação, uma vez editada pela Presidência da República, não necessariamente precisava ser debatida e aprovada pelo Congresso Nacional, poderia ser prorrogada por quantas vezes necessária. Acabava ela própria medida provisória, sendo funcionando como um mecanismo, um instrumento muito parecido com o antigo decreto-lei. Mas, enfim, então eu creio que as críticas de conteúdo que recebem a medida provisória e o programa Mais Médicos são muito bem-vindas e vamos discutir e vamos aprovar, vamos procurar aperfeiçoar o conteúdo da medida provisória. Entretanto, no bojo desse debate, o que nós assistimos são, primeiro, opiniões sendo emitidas sem que haja um conhecimento pleno da matéria. Pego o exemplo no meio estado do Amazonas. Muito forte tem sido o debate na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores da capital da cidade de Manaus. No interior, a mesma coisa. Mas na capital, sobretudo, o debate tem sido intenso, senhor presidente. E eu li que um parlamentar municipal, um vereador, disse o seguinte: eu concordo com a medida provisória, só acho que brasileiros formados no exterior teriam que ter prioridade dentro do programa, mas o programa já estabelece essa prioridade. A prioridade número 1 é para aqueles que têm diploma do Brasil, de universidades brasileiras, depois para os brasileiros que se formaram no exterior e depois
para os estrangeiros formados no exterior. Então, alguma falta de informação. Lamento profundamente o fato de que na Assembleia Legislativa do meu Estado, alguns projetos foram apresentados, que eu considero inconstitucionais, um deles proibindo a entrada de médicos sem o revalida. Ora, a lei estadual não pode sobrepor a lei federal. De jeito nenhum. Uma lei estadual jamais tem a possibilidade de derrubar uma lei federal. Mas, enfim, além dessas observações, senhor presidente, o que mais me entristece, o que mais me revolta, e tenho certeza que revolta a população como um todo, são as críticas que aproveitam pessoas, correntes políticas, que aproveitam o programa e o momento para fazerem críticas a um país, a uma nação e a um povo, para receberem aqui com hostilidade. Vejam a foto, eu estou com o jornal Folha de São Paulo, do dia de hoje, mas poderia estar com página de qualquer outro jornal. A foto que saiu no jornal, médicos no estado de Ceará, que receberam os cubanos com vaia, e muito mais do que isso, gritando e chamando-os de escravos, cubanos negros. Podia até não ter a intenção de utilizar a palavra escravos como pejorativa, mas é isso que parece, que eles são tratados como escravos e são escravos. Então, não dá para aceitar esse tipo de atitude. Está aqui a fotografia de um médico cubano negro recebendo vaias de médicos e médicas brasileiras. Lamento muito. Lamento muito manifestações, como fez um médico dizendo e orientando, porque é dirigente de um conselho regional de medicina, orientando que seus colegas médicos não atendam a população e nem orientem os médicos estrangeiros e não atendam a população quando haja algum problema no atendimento por parte dos estrangeiros. Isso sim é o que fere a ética médica, é isso que fere a ética médica. Mas tudo, senhor presidente, tudo chegou ao absurdo, e aí eu falo não só como senadora, eu falo como mulher, alguém que está à frente da Procuradoria, recém-criada aqui nessa casa, da Procuradoria Especial da Mulher. Ontem tivemos a presença da presidenta Dilma aqui, algo que eu não acreditei quando li nos blogs no dia de ontem. Imaginava que era um fake. O que é fake? Fake é uma figura, é um personagem criado nas mídias sociais, mas que não corresponde à realidade, ou seja, não é uma pessoa real, é uma pessoa inventada. Então, é uma pessoa, uma jornalista chamada Micheline Borges, eu imaginei no primeiro momento que não fosse uma pessoa real, mas é uma pessoa real, senador Davim. É uma pessoa real, lá do estado do Rio Grande do Norte. Lá do estado do Rio Grande do Norte, que escreveu e publicou em sua página do Facebook a seguinte observação. Eu abro aspas aqui porque foi o que ela escreveu e o que ela publicou, e rapidamente foram milhares de acessos no Facebook e milhares de críticas. Disse ela: me perdoem se for preconceito, mas essas médicas cubanas têm uma cara de empregada doméstica. Será que são médicas mesmo? Aff, que terrível. Médico, geralmente, tem postura, tem cara de médico. Se impõe a partir da aparência. Coitada da nossa população. Será que eles entendem de dengue, de febre amarela? Deus proteja o nosso povo. Deus proteja esta senhora, chamada Micheline Borges, porque a escravatura já foi abolida há muito tempo e muita gente morreu na luta pela abolição da escravatura. Pensávamos todos que tinha ficado no passado o preconceito, que achava que importantes são aqueles de boa aparência. O que é boa aparência? Quem tem cabelos louros, olhos azuis, mas mais do que isso, quem tem poder econômico, Nós sabemos que Cuba passa por muitas dificuldades. Agora, ninguém pode negar a altivez do povo cubano. Ninguém pode negar a dedicação do povo cubano. Ninguém pode negar isso. E não pode essa senhora Micheline Borges chegar, publicar algo semelhante a isso. Isso é crime pela Constituição brasileira. Isso é crime de preconceito. Isso é crime grave, isso é crime grave. E eu quero dizer, senhor presidente, que eu
vou encaminhar ao Ministério Público para que o Ministério Público tome providências. Este é o papel da Procuradoria Especial da Mulher. Não importa de onde venha, se de um homem ou se de uma mulher, a discriminação não pode ocorrer, senador Davim, nem contra homem, nem contra mulher. Aqui, ela foi triplamente, primeiro, atingiu as cubanas, o povo cubano, um país amigo. Segundo, atingiu as trabalhadoras domésticas, empregadas domésticas, que nós acabamos de aprovar aqui, uma PEC estendendo todos os demais direitos dos trabalhadores para as empregadas domésticas, porque não tinham. E aqui a gente superou uma injustiça. O presidente da Casa, senador Renan, chegou a comparar o fato com a segunda abolição. Então, ela discriminou as empregadas domésticas. Mas quando discrimina as empregadas domésticas, discrimina todo o povo mais humilde da nossa terra, aqueles que não têm poder aquisitivo, discrimina todas as mulheres. Então tenha paciência. A senhora Micheline Borges tirou do Facebook imediatamente, pediu desculpas pelo Facebook. Mas não basta retirar e também não basta pedir desculpas. Ela vai ter, na minha opinião, ela tem que se explicar perante as leis brasileiras. Porque ou declarações como essa são punidas de acordo com o que determina a lei, ou amanhã nós teremos inúmeras outras declarações com o mesmo conteúdo, e aí basta um pedido de desculpas. Porque fica difícil para a gente imaginar algum brasileiro ou brasileira dizer ou escrever o que disse essa senhora, que médico se impõe pela aparência. Quer dizer que negro não tem direito de ser médico. Gente humilde não tem direito de ser engenheiro, ser médico, nada disso, não tem direito de ser parlamentar. Aliás, esses não estão aqui. As mulheres só representam 10% do parlamento brasileiro. Aqui no Senado nós temos um senador negro, temos um presidente do Supremo Tribunal Federal negro, mas é isso que foi escrito aqui. E isso deve ser combatido porque a própria presidenta falou ontem da República, a impunidade, a irmã siamesa da injustiça, do crime. E se nada acontecer, amanhã serão esse pronunciamento, agradecendo a Vossa Excelência pela tolerância, e dizer que nós brasileiros temos obrigação de pedirmos desculpas a todo o povo cubano. Por isso que essa senhora diz, pedir desculpas. E nesse sentido, em nome da frente, em nome do grupo parlamentar Brasil-Cuba, que também coordeno, nós estamos produzindo uma nota, uma manifestação de solidariedade a Cuba e aos cubanos por conta de todo tipo e sorte de discriminação que vem sofrendo por parte de algumas pessoas. E dizer exatamente isso que Vossa Excelência disse, senador Davim, não expressa o pensamento nem do governo, nem da grande maioria do povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.